Minha filha olhou nos meus olhos e disse que o melhor presente seria se eu simplesmente morresse. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer grito. Naquele instante, percebi que algo em mim se partia, não apenas o coração de mãe, mas também a confiança em tudo que eu havia construído. Como alguém que nasceu do meu ventre podia desejar minha ausência como se fosse um favor? O veneno daquela frase correu pelas minhas veias como fogo frio. Eu acreditei por anos que o amor resistia a tudo, que minha dedicação seria lembrada, respeitada. Mas agora eu estava diante de uma verdade que cortava fundo. Meu sacrifício havia se transformado em moeda barata, usada e descartada. E ainda assim, por trás da dor, uma faísca se acendeu. Quando você descobre que sua própria vida é tratada como peso, o que está em jogo não é apenas o orgulho, é a própria dignidade, o sentido de existir sem se encolher diante da crueldade. Eu tinha em minhas mãos mais do que memórias. Havia papéis, decisões, assinaturas que sustentavam a vida confortável que ela julgava merecer. E de repente, essa estrutura parecia frágil, como um castelo de cartas à mercê de um sopro. É possível que o maior golpe não venha dos inimigos declarados, mas daqueles que carregam o seu sangue. A pergunta ecoava dentro de mim como um tambor lento, exigindo resposta. E essa resposta não viria em lágrimas silenciosas. A vida, às vezes, se transforma em um tabuleiro onde acreditamos ser peões indefesos, mas onde, no momento certo, podemos nos revelar como a rainha que move tudo. Uma mãe rejeitada pode se tornar uma força inesperada, invisível até o instante da virada. 7 dias. Esse foi o tempo que precisei para transformar a ferida em arma, a humilhação em coragem. Cada olhar frio dela se tornou combustível. Cada palavra atravessada no jantar virou lembrete. E o que começou como uma frase envenenada cresceu dentro de mim como um terremoto prestes a romper a superfície. Ela pensava que eu morreria em silêncio, mas não percebeu que o silêncio também guarda trovões. Eu fiquei parada diante dela, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. A frase ainda ecoava, repetida pela minha mente como uma ferida que não cicatrizava. O melhor presente seria se você morresse. É estranho como certas palavras não apenas ferem, mas moldam o ar ao redor, mudam a textura do silêncio, transformam a sala inteira em um tribunal invisível. Eu via o reflexo dela no vidro da janela, o rosto impaciente, os olhos duros, como se estivesse falando de um fardo qualquer, e não da mulher que lhe deu a vida. Naquela noite, sozinha no quarto, senti o peso de cada sacrifício feito. As roupas mal costuradas que vesti para pagar a faculdade, os pratos que comi fria porque estava ocupada garantindo que ela tivesse alimento quente, os sonhos que engoli em silêncio para não atrapalhar o futuro dela. A cada lembrança, uma pergunta me queimava. Quando foi que meu amor se transformou em obrigação incômoda? É nessas horas que a mente se enche de imagens que não pedimos. Eu me vi caminhando em um corredor escuro, as paredes cheias de retratos dela em fases diferentes da vida. E cada quadro me perguntava em silêncio se eu tinha errado em algum ponto. Talvez você também já tenha sentido isso. A sensação de ser invisível para aqueles por quem você lutou tanto. Como se tudo tivesse sido apenas um detalhe esquecido, apagado pela pressa do mundo. Mas é justamente nesse vazio que nasce uma força inesperada. Quando a dignidade é ameaçada, o coração aprende a se defender. Foi nesse instante que compreendi que eu ainda tinha voz, e mais do que isso, tinha escolhas. E talvez essa seja a razão pela qual tantas pessoas continuam comigo, acompanhando cada revelação, porque entendem que a vida nos testa de maneiras cruéis, mas sempre existe uma saída que nos devolve o poder. Eu ainda não sabia exatamente qual caminho seguir, mas sentia dentro de mim que a reviravolta já havia começado, mesmo que em silêncio. E era esse silêncio que escondia a chave para algo que minha filha jamais imaginaria. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o ar tivesse sido tomado por uma névoa invisível. Cada movimento dentro da casa parecia carregado de uma tensão silenciosa. O som da chaleira no fogão era metálico demais. O ranger da cadeira parecia um grito abafado. Eu observava minha filha andando pela sala, mexendo no celular com descaso, sem sequer imaginar o terremoto que havia deixado dentro de mim. Por fora, eu permanecia calma, mas por dentro, cada segundo era como caminhar descalça sobre cacos de vidro. As palavras dela não apenas me feriram, elas começaram a reconfigurar tudo o que eu acreditava ser a base da nossa relação.
Eu sempre achei que o amor de mãe era inabalável, mas ali, naquela ausência de carinho, descobri um vazio ainda mais cruel. O de perceber que meu valor havia se transformado em uma moeda gasta. Era como se minha existência tivesse perdido cor, como uma fotografia antiga esquecida no fundo de uma gaveta. E, no entanto, no meio da dor, uma sombra de clareza surgia. Se por um lado eu sentia medo de perder tudo, por outro, começava a perceber a extensão do poder que ainda estava nas minhas mãos. A dependência dela não era apenas emocional, era prática, concreta. Cada bem, cada conforto que ela exibia diante dos outros estava sustentado pelas minhas decisões, pelas minhas assinaturas, pelo esforço de uma vida inteira. Era um contraste brutal. Enquanto eu me sentia invisível, meu trabalho sustentava a visibilidade dela. Essa contradição me mantinha acordada à noite. Eu me via diante de duas imagens. De um lado, o retrato da mãe frágil, de olhos baixos, aceita como peso. Do outro, a figura de uma mulher em pé, com as mãos firmes, segurando a chave de tudo. Entre essas imagens, eu oscilava, sem saber qual escolher. E é justamente nesse espaço de indecisão que a mente começa a arquitetar caminhos perigosos, mas também libertadores. Eu ainda não podia revelar nada, nem para mim mesma. Mas algo estava sendo costurado no silêncio, uma linha invisível que, quando puxada, mudaria o desenho inteiro da nossa história. Às vezes, o silêncio pesa mais do que qualquer discussão. Nos dias que seguiram, percebi que minha filha sequer notava minhas ausências. Eu podia estar ali, sentada à mesa, e ainda assim me sentia como um fantasma. Era como se minha presença tivesse se tornado apenas uma sombra discreta, que não incomoda nem consola. Essa indiferença doía mais do que a frase cruel que ela havia me dito, porque mostrava que não se tratava de um momento de raiva, mas de algo enraizado, frio, calculado. Nessas horas, comecei a olhar a casa de outro jeito. Cada objeto parecia carregar histórias que só eu lembrava. O sofá gasto pelas noites em que a embalei febril, os azulejos da cozinha que lavei até as mãos racharem, a mesa onde ela fez lições de matemática enquanto eu sonhava, em silêncio, com dias de reconhecimento. Tudo ali era testemunha de um amor que agora era tratado como um peso incômodo. É curioso como o mesmo espaço pode ser visto com olhos diferentes. Para mim, era um memorial vivo. Para ela, apenas um cenário funcional. E foi nessa percepção que algo em mim se abriu. Percebi que não era apenas uma questão de dor, mas também de legado. O que fazemos, o que oferecemos, o que deixamos, pode ser usado tanto como uma ponte quanto como uma arma. Há quem escolha atravessar, e há quem tente nos empurrar de cima dela. Essa ambiguidade fez crescer em mim uma clareza dolorosa. Talvez eu precisasse usar a mesma estrutura que construí, não para sustentar, mas para revelar. A cada noite, deitada em meu quarto, a mente fervia. O medo e a coragem se alternavam como ondas. Em alguns instantes, eu me sentia pequena, esmagada pelo peso da rejeição. Em outros, erguia os olhos no escuro e sentia uma força nova nascer, como se cada lágrima derramada fosse também um tijolo na construção de algo maior. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque não se trata apenas de uma história minha, mas de uma ferida comum a tantas mães, tantas mulheres que aprenderam a sorrir mesmo quando o coração sangrava. E quanto mais essa clareza me tomava, mais eu percebia. A verdadeira virada ainda estava escondida, esperando o instante certo para se revelar. Comecei a notar que a rejeição dela não vivia apenas nas palavras duras, mas também nos pequenos gestos cotidianos. O modo como desviava o olhar quando eu falava, como se minhas frases fossem incômodas demais para merecer atenção. A pressa em sair da sala sempre que eu entrava, como se minha presença contaminasse o ar. Esses silêncios forçados tinham um peso quase físico, e em cada um deles eu sentia a confirmação de que o elo entre nós se partirá de um jeito cruel. À noite, quando o sono teimava em não chegar, minha mente pintava cenários. Eu me via em um campo aberto, onde a luz do sol iluminava metade do espaço e a outra metade permanecia mergulhada em sombra. Era exatamente assim que eu me sentia, dividida entre a dor que me puxava para baixo e uma esperança secreta que, apesar de tudo, ainda queimava dentro de mim. A escuridão me dizia que eu estava sozinha, que havia perdido para sempre. Mas a luz, mesmo frágil, insistia em me lembrar que a história ainda não estava terminada.
Esse contraste me mantinha desperta e, de certa forma, alerta. Porque se a sombra me oprimia, também era ela que me empurrava a buscar a claridade. Foi nesse balanço, nesse vai e vem entre a perda e a conquista, que percebi algo essencial. Eu podia escolher em qual lado permanecer. E essa escolha, silenciosa e invisível para quem me desprezava, já começava a mudar a direção dos acontecimentos. Ainda assim, o medo não desaparecia. Ele se escondia nas frestas da madrugada, sussurrando que talvez fosse tarde demais para reverter o caminho. Mas junto com o medo vinha uma sensação quase elétrica, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Um segredo que eu mesma ainda não ousava nomear, mas que já respirava nas entrelinhas da minha vida. Era como andar por um corredor estreito, sabendo que uma porta aguardava no fim. Eu não via a fechadura, não conhecia a chave, mas podia sentir a força do que estava do outro lado. E era essa sensação, tão inquietante quanto irresistível, que me mantinha de pé, à espera do próximo passo que mudaria tudo. Havia noites em que eu acordava de sobressalto, com o coração acelerado, sem entender se o que me despertava era o silêncio da casa ou a lembrança das palavras dela queimando outra vez na minha mente. A escuridão do quarto parecia viva, preenchida por vozes antigas, como se cada sombra me lembrasse dos sacrifícios feitos em silêncio. Ao mesmo tempo, uma claridade suave atravessava as frestas da janela, quase tímida, mas suficiente para me dizer que nem tudo estava perdido. Essa dualidade me perseguia em cada gesto. Quando eu caminhava pela sala, via os objetos arrumados como se fossem peças de uma vida inteira. O vaso que ganhei em um aniversário esquecido, os livros que li em noites solitárias, a foto em que ela sorria ainda criança, antes que o desprezo tomasse conta do olhar. Cada detalhe carregava um peso ambíguo, era memória e também ferida, lembrança doce e faca afiada. Eu sentia dentro de mim dois mundos em colisão. De um lado, o medo da perda total, da solidão definitiva, do esvaziamento de tudo o que um dia dei. De outro, a chama discreta da esperança, que insistia em me lembrar que até mesmo os galhos secos podem florescer quando menos se espera. Era como estar diante de um espelho rachado. Parte de mim refletia a dor de ter sido descartada, enquanto a outra parte já ensaiava um brilho novo, que eu mesma ainda não compreendia. Essa tensão não era apenas interna. Ela começava a se infiltrar no meu modo de olhar para fora. Quando cruzava com vizinhos que me cumprimentavam friamente, eu percebia os olhares atravessados, como se minha cor e minha idade fossem invisíveis ou, pior, irrelevantes. Era um tipo de silêncio social que reforçava o abandono vivido dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, havia instantes em que um gesto inesperado, um aceno de reconhecimento, lembrava-me de que ainda existia espaço para ser vista. E é nesse intervalo entre sombra e luz que algo maior começa a se formar. Uma respiração suspensa, um pressentimento de que os dias seguintes trariam não apenas respostas, mas também revelações que ninguém imaginava. Foi nesse estado de vigília constante, entre noites mal dormidas e dias pesados, que comecei a enxergar as pequenas fissuras no que antes parecia sólido. A relação com minha filha já não era apenas um abismo emocional, era também um campo de batalha silencioso, onde cada gesto, cada palavra, se tornava a prova de um jogo que ela acreditava já ter vencido. Eu, porém, aprendi a observar. Como quem estuda o vento antes da tempestade, eu anotava em silêncio sinais que poderiam se transformar em armas. Havia dias em que ela deixava papéis espalhados pela mesa, sem imaginar que eu prestava atenção. Contratos, recibos, pequenos rastros de sua ganância. Cada detalhe parecia gritar o quanto ela dependia não apenas do que eu havia construído, mas também da minha assinatura, da minha confiança. Era como ver um castelo erguido em areia fina, belo por fora, mas prestes a desmoronar ao menor movimento calculado. Ao mesmo tempo, eu percebia como minha postura discreta começava a provocar reações inesperadas. O silêncio que antes me esmagava agora a incomodava. Minha filha buscava o confronto que eu recusava, porque, sem perceber, ela sentia que algo em mim havia mudado. E é curioso como, muitas vezes, o maior poder não está no grito, mas no olhar calado que carrega segredos. Naquele cenário, eu me sentia como alguém plantando sementes em solo árido. Sabia que não veria flores de imediato, mas cada gesto silencioso era uma preparação. A cada passo, a tensão crescia,
como se a própria casa guardasse o pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Talvez seja esse o ponto em que muitos que me escutam se reconheçam. O momento em que a dor deixa de ser apenas ferida e começa a se transformar em estratégia. E é por isso que tantas vezes as pessoas sentem vontade de deixar suas próprias reflexões ecoarem, quase como se cada comentário fosse um testemunho silencioso de que não estão sozinhas nesse caminho. E, enquanto as peças se moviam lentamente, eu entendia. O jogo ainda não estava decidido. O verdadeiro impacto só se revelaria no instante certo, quando as máscaras começassem a cair diante de todos. Eu percebia que cada movimento meu, por menor que fosse, alterava a atmosfera dentro da casa. O silêncio que antes me sufocava agora ganhava outro sentido, como se fosse uma cortina prestes a se abrir para uma revelação. Minha filha, acostumada ao meu olhar submisso, começava a se incomodar com a calma que eu sustentava. Havia inquietação em seus gestos, como quem sente o chão tremer sem entender de onde vem a ameaça. Às vezes, eu a observava de longe, sentada no sofá, falando alto ao telefone sobre planos que envolviam dinheiro, viagens, ostentação. O tom dela era carregado de segurança, como se tivesse o futuro garantido. Mas, para mim, soava como o canto de alguém que não percebe a aproximação da tempestade. Eu sabia que atrás de cada palavra havia dependência, e essa era a brecha que me dava forças. Dentro de mim, a tensão crescia como cordas esticadas ao limite. A esperança e o medo se misturavam, porque planejar algo tão delicado exigia cautela. Ao mesmo tempo, uma parte de mim se iluminava com a possibilidade de finalmente ser ouvida, não apenas por ela, mas por todos que haviam testemunhado minha dor silenciosa. Era como caminhar por uma estrada em penumbra, onde cada passo revelava pedras, e ainda assim, também mostrava a linha tênue de luz no horizonte. Eu sentia que meu silêncio já não era mais apenas defesa. Ele se tornava linguagem, estratégia, resposta. E, quanto mais eu segurava minhas palavras, mais minha filha parecia perder o controle. O contraste era quase palpável. Quanto mais ela ria alto diante dos outros, mais eu sabia que seu riso era sustentado por uma base frágil, que eu poderia desmontar no instante certo. Esses dias foram como um prelúdio. O ar carregado, a casa em suspense, as expressões dela mudando aos poucos. Tudo indicava que estávamos nos aproximando de um ponto de ruptura, onde nada poderia permanecer escondido. E eu sabia que, quando esse momento chegasse, o impacto não se limitaria a nós duas. O ambiente da casa começava a se transformar em um palco invisível. Cada canto parecia guardar segredos. Cada porta fechada sussurrava uma verdade ainda não revelada. Eu andava pelos corredores sentindo que as paredes observavam, cúmplices do silêncio que eu cultivava. Havia uma expectativa no ar, como se todos os objetos estivessem à espera do instante em que a máscara cairia. Minha filha, por sua vez, parecia não perceber. Exibia sorrisos largos quando recebia visitas, falava alto sobre conquistas que não lhe pertenciam, e ria como se o mundo estivesse a seus pés. Mas eu via as rachaduras. O olhar que desviava rápido demais. A necessidade de sempre reafirmar aquilo que já deveria ser óbvio. Quanto mais ela buscava mostrar poder, mais evidente se tornava sua fragilidade. Dentro de mim, o contraste crescia. A confiança de saber que eu tinha as chaves do destino dela se misturava à dúvida silenciosa. Até onde eu deveria ir? Havia noites em que o medo me apertava o peito, sussurrando que talvez eu estivesse prestes a perder o controle. Mas então vinha a lembrança das palavras cruéis, a imagem do desprezo estampado no rosto dela, e a força voltava como um trovão distante, anunciando sua chegada antes de romper o céu. Era como estar diante de uma janela em meio à tempestade. De um lado, a chuva pesada, ensurdecedora, cobrindo tudo de incerteza. Do outro, o relâmpago cortando o céu, iluminando por um instante a clareza do caminho. Essa oscilação me mantinha desperta, me lembrando de que cada escolha seria definitiva, e que o instante da revelação se aproximava mais rápido do que eu imaginava. O tempo parecia se comprimir. Dias passavam como horas, e cada gesto dela, cada frase solta, soava como parte de um enredo maior que estava prestes a se completar. O suspense crescia, e eu sabia que não haveria volta quando a cortina finalmente fosse aberta. E então chegou o instante em que todas as peças se alinharam.
O que antes parecia apenas um acúmulo de silêncio se revelou como um plano traçado em detalhes. Eu estava diante dela, e ao meu redor havia olhares atentos, testemunhas involuntárias de uma verdade que não poderia mais ser escondida. Naquele momento, percebi que a minha voz, tantas vezes ignorada, tinha o peso de um trovão que rasga o céu em plena noite. Os papéis que ela deixará largados, as assinaturas que me pedirá sem imaginar que eu lia cada linha, agora estavam ali, expostos, revelando dependências, mentiras, ilusões. O sorriso confiante dela congelou no rosto quando percebeu que a base onde erguera sua arrogância estava ruindo. Foi como assistir a um castelo de cartas cair em câmera lenta. Frágil, inevitável, silenciosamente devastador. Dentro de mim, não havia ódio. Havia uma calma profunda, quase luminosa. Porque naquele instante eu compreendi que a vingança verdadeira não era gritar, nem humilhar. Era apenas devolver o peso das escolhas a quem tentou transferi-lo para mim. O contraste era nítido. De um lado, o desespero dela tentando segurar as aparências. Do outro, a minha postura firme, serena, sustentada por tudo que aprendi ao longo da vida. É nesse tipo de momento que entendemos por que tantas pessoas se sentem tocadas a curtir, comentar e se inscrever, como se estivessem deixando também a sua marca nesse percurso. Porque cada história como essa é, na verdade, uma história compartilhada, de mães, de mulheres, de pessoas que aprenderam que bondade não é sinônimo de fraqueza, e que silêncio não é ausência, mas estratégia. Quando me afastei daquele cenário, senti como se o ar tivesse se tornado mais leve. Era como sair de um quarto escuro e caminhar em direção à claridade do dia. Eu não carregava rancor, apenas a certeza de que tinha recuperado algo maior que qualquer bem material, minha própria dignidade. E ao partilhar isso agora, deixo a cada um a sensação de que o privilégio não é apenas meu, mas de todos que se reconhecem nesse percurso de dor transformada em força, de queda convertida em renascimento.